Opa, tudo bem? Eu sou o Caio César e estamos começando mais um episódio de Voando Alto. Hoje a gente vai falar um pouco de pilotagem, experiências e trazer alguns causos. Então eu tenho dois convidados mais do que especiais, Pedro Pilati e Emerson Floriano. Pedro, tudo bom? Tudo ótimo, boa noite, Caio. Muito obrigado pelo convite. Tudo bom, Emerson? Tudo bem, Caio. Obrigado pelo convite também. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Voando Alto, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre modelos, conversar um pouquinho, trazer um pouco de experiência, que vocês já estão nesse mercado, já pilotam drone, já conhecem um pouco dessa tecnologia, um pouco, bastante, eu diria, né? O Pedro já está trabalhando e fazendo mágica com Mini 1, Mini 2 há mais de 4 anos. Com o Mini fazem 3 anos, mas com o drone desde 2016. Desde 2016? 2016. Poxa, que bacana. Você começou com que equipamento? Eu comecei com uma Mavic Pro, a DJI também, né? Era um drone, na verdade, relativamente novo, a época que eu comprei, em 2016. Ele estava vindo para potencialmente substituir o Phantom 3 e o Phantom 4, que já era, o 4 era o top de linha na época. Porém, ele tinha esta proposta da praticidade e portabilidade, principalmente, né? O fato de ter os braços articulados que se dobram e ocupam muito menos espaço, foi o motivo pelo qual eu escolhi inicialmente o Mavic Pro. É o primeiro a ter essa função, inclusive, de dobrar os braços e ser mais compacto, né? Pelo menos da linha DJI. Sim. E foi por isso que eu escolhi esse drone na época. Já tinha capacidade equivalente ao Phantom 4, porém uma praticidade muito maior. É um excelente equipamento. Excelente equipamento. Usa até hoje, inclusive. Usa até hoje o mesmo equipamento. 2016. Então é aquilo que a gente fala até, né? O equipamento bem cuidado, com manutenção, ele dura. O Emerson já teve uma experiência um pouquinho diferente aí quando começou. Foi com o... Telo. Com o Telo. Eu já tenho Telo. Perfeito. Foi o... linha brinquedo, né? Da DJI, né? Então foi o primeiro contato que tivemos com o drone aí. E de lá pra frente só evoluindo, né? A próxima aquisição foi o Mavic 2, né? Bacana. Um belo salto. Um belo salto. Sim. O bacana é que todo mundo aqui já pilotou. Hoje a gente vai falar não só do DJI, né? Todo mundo aqui já pilotou de outras marcas. Já. Eu mesmo já pilotei Eachine, que é uma marca chinesa também, concorrente da DJI, mas ela não acaba se comparando. Ela promete que tem tudo que a DJI tem. Mas é engraçado, porque você vai pilotar um Eachine e você vê que é um brinquedo. Ele realmente é um equipamento muito inferior, porque não tem tecnologia nenhuma embarcada. Não tem estabilidade. Não tem estabilidade. Ele diz que tem, mas não funciona. Ele tem até uma tecnologia que nem existe mais, que não seria um return to home, que é a tecnologia que tem para voltar até o ponto de decolagem, né? Ele tinha uma tecnologia embarcada que você fazia um comando, que era quase como se fosse um cheat de videogame, e o drone voltaria de ré exatamente pelo caminho que ele percorreu. Bola, melou pra trás, círculo e dá o fatality. Era mais ou menos isso. Eu nunca consegui fazer funcionar, mas ninguém que eu conheço que pilotou também conseguiu. Eu tentava e não funcionava. Ele dizia que ele voltaria de ré exatamente pela trajetória que você fez. Então, na teoria, você fez a trajetória, ele não precisava de sensor, entre aspas, e daí ele voltaria. Então, não iria bater. Só que, na prática, não existe. Não é bem assim. Vocês também já pilotaram outras marcas que eu sei? Já. Eu já pilotei, na época ainda o recém-comprado, o Mavic Pro. Tinha um conhecido, eu fui aluno do Centro Europeu, né, da primeira turma do Centro Europeu de drones, lá em 2017, na virada do começo do ano de 2017, e um dos meus colegas tinha um GoPro Karma, que foi um drone bem, na época, bem famoso, porque a GoPro tentou entrar no mercado de drones para concorrer com a DJI. Afinal de contas, ela já fornecia a câmera para os drones da DJI anteriores ali, né? E quando a DJI começou a não precisar mais das câmeras GoPro, a GoPro tentou entrar ela sim no mercado dos drones, né? Já que a DJI estava entrando no mercado da GoPro, a GoPro tentou entrar no mercado dos drones. E vocês aí já devem ter visto algum Karma voando? Não viram. Porque realmente a GoPro não conseguiu entrar nesse mercado. O drone foi, na verdade, um fiasco. Ele tinha vários problemas crônicos, inclusive flyway, de queda repentina, sem justificativa nenhuma. Ele era um drone grande e pesado. Ele até era articulado, os braços, mas ele pesava quase 2 quilos. Nossa. O que tinha de diferencial, de interessante na época, só que assim que me chama a atenção, dois, na verdade.
o fato de que a câmera soltava inteira, o gimbal inteiro saía, na verdade, como um estabilizador de mão, como fosse um Osmo, equivalente a um Osmo, né? Então ele saía inteiro com uma GoPro. E a outra característica interessante era o fato de que o controle já vinha com uma tela. Ele parecia até um minigame, na verdade, parecia um videogame. Inclusive no controle tinha um simulador nativo, então você podia de fato usar o controle como um minigame, um simulador. Era bem interessante esse simulador. Mas o drone em si foi um fiasco, tanto de venda quanto de funcionalidade, propriamente dito, e não teve continuidade. Hoje é relíquia, quem tem aí eu acho que nem vende, porque virou artigo de colecionador. O outro que eu pilotei, esse sim um bom drone, concorrente real da DJI, da Xiaomi, né? Foi o equivalente inclusive ao Mavic Pro 2 na época. E essa história até curiosa, quem compra um Xiaomi hoje em dia, né? Normalmente as pessoas acabam indo para o DJI por vários motivos, revenda, manutenção e tudo mais. Quem normalmente vai para esses outros, ou porque você quer economizar, ou porque você não conhece muito das marcas. Foi o caso, era um tio meu que me contratou para dar um curso para ele de pilotagem do drone, porque ele foi para os Estados Unidos lá e numa oferta maravilhosa, obviamente, né, o Xiaomi, ele acabou comprando na esperança de fazer vários vídeos. Eu acho que se ele usou 2 vezes o drone até hoje foi muito, e uma das vezes eu acho que foi na aula que eu dei, inclusive. Então, foi um drone, na verdade, surpreendentemente bom, com uma pilotagem perfeita, comandos perfeitos, equivalente mesmo a um Phantom Mavic Pro 2, porém, todavia, entretanto, justamente tem essa questão, né, do mercado de usados, a questão de manutenção. Por mais que você compre barato, para você revender, você vai perder muito dinheiro. Se você precisar de qualquer peça, você não vai achar facilmente, né, mas em relação à qualidade do drone, funcionalidade, incrível, fantástico. Pô, que bacana. Recomendo, inclusive. Você lembra a autonomia? Porque isso é um grande detalhe, né? A bateria tinha 31 minutos, o que é bom para um drone daquele porte. Ele pesava 800 gramas, então realmente é uma autonomia razoável. Vinha com combo também, 3 baterias, uma câmera de sensor grande, né, 1 polegada quadrada, então era um bom sensor. Tinha mais de 20 megapixels, se não me engano era 24, não vou cravar aqui, mas sim. Se não me engano era superior a 20 megapixels, então uma câmera de boa qualidade. O GPS funcionava perfeito, tinha os modos de voo também, então um drone realmente equivalente ao DJI. E pelo que ele me comentou na época, com preço ali aproximadamente 60% do um DJI. Então, nós falando quase metade do preço. Sim. É bem razoável neste sentido, né? É bacana isso porque realmente a DJI ela não é a única do mercado e a gente sabe que não é a mais barata. Mas o grande detalhe é que tem a melhor assistência, né? Uma coisa leva a outra que leva a uma, né? Exatamente. Tem peça em qualquer esquina. Tem peça em qualquer esquina. Você já teve uma experiência um pouco diferente, né? Com questão de peça, porque você pilotou um Autel. Evo 1. Deu problema, caiu, não tem peça de reposição, agora virou um elefante branco. Deu problema? Explica esse problema aí pra nós. Não posso explicar. Então não foi problema com o drone, era o que eu imaginava. Não foi problema com o drone específico, foi o operador, entendi. Não, acho que é importante deixar claro aqui para que as pessoas acharem que o drone é ruim, não foi esse o caso. Drone é fantástico, Autel, né? Uhum. Assim, em questão de qualidade, até no próprio shell, que é a carcaça, você vê a diferença, ele é metal. Então ele tem uma resistência muito boa. Sim. Né? Questão de vento, o que o Xiaomi, o que o DJI faz, o Autel faz, né? Uhum. A única diferença entre os dois é que ele não tem o no-fly zone, né? Então ele voa em qualquer lugar. Uau, sério? Voa em qualquer lugar. Que loucura. Você literalmente falando que loucura. Sim. Diferente do DJI, né? Então, as faixas azuis, o drone já não decola sem permissão. Né? Mas ele mostra no mapa onde é ou ele nem mostra? Ele não tem. Ele não tem? Ele não tem. Que loucura. As no-fly zones, que seriam as partes próximo de aeroporto e tudo, que é uma área restrita. Áreas são áreas restritas, né? Então nessa parte você não precisa ficar, não tem que pedir autorização para ninguém, né? Sim. Diferente da DJI. Por um lado é bacana, porque dá uma autonomia maior pro piloto, mas por outro... Dá um perigo. Dá um perigo. Alguém que não sabe nem o que significa isso, sim, vai pegar lá no lado do aeroporto eventualmente, né? Exatamente. Porque a gente até já conversou aqui no podcast passado, explicando um pouquinho da no-fly zone pro pessoal. E o principal motivo que veio foi de casos até na Europa, em Londres, de acidente ou quase acidente na cabeceira. Foi por isso que a DJI começou a se sentir obrigada por órgãos internacionais a criar no-fly zone.
que ela, na verdade, ela trouxe da aviação civil. E a gente sabe, os outros provavelmente não têm, principalmente pela presença que está no Brasil. Volume, né? Exatamente. Pelo volume. Não causou incidentes o suficiente. Não causou. A própria DJI teve um caso seríssimo em São Paulo, lá em Congonhas, em que o aeroporto ficou fechado por algumas horas, localizaram o piloto, ele foi responsabilizado por todo o prejuízo que ele causou, e não foi pouco, porque avião que não decolou, passageiro que teve que ser alocado em hotel, transporte, alimentação, enfim... Esse cara não vai pôr nada no nome dele na vida, porque se o que entrar lá ele vai perder só para pagar o prejuízo que ele causou. Mesmo não tendo causado nenhum acidente, né? Que fica importante, isso foi só por voar no local proibido. Identificar, né? O piloto identificou a presença, comunicou a torre e a torre imediatamente parou a operação completa do aeroporto. Imagine que loucura isso. São Paulo, né? Imagine... Não, isso é engraçado porque mesmo os que não têm a no-fly zone é entender essa noção básica de pilotagem propriamente dito. Porque a gente fala, né, antes de comprar um drone, leia sobre. YouTube resolve? Resolve. Ajuda boa. 90%. Mas quem compra já quer sair voando. A pessoa tem preguiça disso. De procurar sobre drone, de se capacitar, de entender. Capacitação, né? Exatamente, porque você vai decolar um drone inocentemente, que acha que pode decolar na cabeceira. Muitas vezes, hoje os mais recentes, se eu não me engano, da linha Air 2S, da DJI, está vindo com transponder. Então a torre já consegue identificar ele e consegue saber onde está. Então assim, obviamente, vai impedir o trânsito aéreo, mas tem uma segurança maior que sabe onde está o equipamento. Agora, se você começa a pegar uma linha alternativa, não tem. Isso é acionável? Dá para ligar ou desligar ou ele fica constantemente? Os que tem ligou o drone é constante. A ponto que é engraçado que nem todos Air 2S, nem Air 2, nem todos têm. Que é o ABS-2, que está escrito no bracinho do drone. É engraçado, você consegue ver os que tem. Muitos que nos Estados Unidos, os que foram para lá, todos foram com. Alguns lotes que vieram para o Brasil vieram com e alguns sem. É engraçado, então assim é meio que aleatório. Mas os que tem o transponder, você está voando, e se você estiver voando conectado, por exemplo, no teu celular ou num tablet com internet, também. Ele te avisa que tem um avião chegando. Porque a questão do transponder, então ele te avisa assim, ele já avisa que tem uma aeronave se aproximando, uma aeronave obviamente registrada, tudo que... Desde que não seja um... E a aeronave também vai receber o comunicado, vai também perceber no radar. Então isso é uma faca, o famoso faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que você torna mais segura a sua operação, você também fica muito visível no sentido de que, às vezes não estou numa no-fly zone, mas eu estou próximo, por exemplo, no aeroporto, num local permitido. Eu posso causar uma preocupação no piloto do avião, por exemplo, porque ele não tem como saber se eu sei quais são as regras, se eu vou seguir, se eu vou, né, coordenar ali o movimento junto com ele ou não, né? E pode acabar assustando ou, né, passando... Mas eu acho que acaba sendo mais tranquilizador do que você ver uma luz no céu e não saber o que é pro piloto. Porque pelo menos... Ver? Que luz no céu? Quando que o cara vai ver luz no céu? Próximo do pouso, da decolagem, quer dizer... O Phantom que pisca, o Phantom ainda tem a luz que pisca que ilumina tudo à noite. À noite, né? Mas à noite. O Mavic também tem, perfeito. Mas é que eu digo, mas porque... de dia, o cara tem que estar muito próximo para conseguir ver o drone, porque ele vai estar numa velocidade de aproximação muito rápida, muito rápido. Então, até nas aulas a gente aprende, a gente comenta, ouvir o barulho do avião, puxa para baixo, deixa o cara passar, até para ele não se assustar, para eventualmente ele ver o drone, né? Tô longe, mas ele vê para ele não se assustar. Então, eu, pelo menos, ouço o barulho, o helicóptero, o drone, o avião, já puxo para baixo, espero passar. Quando eu digo, não digo só o Airbus, eu digo o avião menor, até propriamente. A minha preocupação é essa, na verdade, né? Eu acho que até pela... Estamos falando de Curitiba, não sei se tem pessoal que está de fora de Curitiba aqui ouvindo o nosso podcast, mas aqui nós temos um aeroporto que é na região metropolitana e super afastado, que é o aeroporto internacional Afonso Pena, mas temos também o aeroporto do Bacaxiri, que é na região, não é chega a ser central, mas é no meio da cidade, uma região bem densamente povoada, e que volta e meia a gente precisa acabar fazendo trabalhos próximos, né? Já aconteceu de fazer trabalhos bem próximos ao aeroporto, já teve trabalho que eu não pude fazer porque justamente era próximo até demais do aeroporto, né? Porque tem, né, eu trabalho com imóveis, toda a região tem imóveis em toda a região ali. E esses são os aviões que me preocupam, os aviões menores, que de fato a gente pode causar
algum estrago, digamos assim, né? Porque um grande desses aí, Airbus, um Boeing... É um mosquito. É um mosquitinho, é isso, é um drone. Eu nunca tive na cabine do avião para ver como que aparece para ele, mas eu imagino que igual para o piloto aparece a informação do traçado, porque ele já tem a rota traçada, né, o avião. Obviamente, desvia um pouco por questão de clima, tempo, vento, pouso, mas assim... aparece a rota do avião na tela. Até quando o avião está se aproximando, vem o avião. Na nossa tela? Na nossa tela. Que legal. Então, provavelmente, eu imagino que a questão do transponder é igual para helicóptero, é igual para avião. Ele deve receber alguma informação que deve, eu imagino, se não tem hoje, logo venha a ter, questão da telemetria. Então, um piloto vai saber que altura que você está. Que além disso... teoricamente já não vai ser não vai estar competindo, né? Até porque na cabeceira, quando ele estiver fazendo a aproximação, a gente não vai estar podendo voar na faixa da aproximação, porque o drone nem permite essa região de voo, né? E nas laterais, né, da cabeceira, na lateral da pista, já não interfere para ele, e eu acho que ele não vai chegar a ver. Porque como ele vem muito rápido, pô, a gente que tá parado, sabendo onde o drone tá, a gente olha às vezes pro céu, cadê o drone, não acha? Você imagina um cara que tá vindo lá 400, 500 por hora, o cara não vai conseguir ver ainda mais um Mini, um negocinho desse aí. O Mini a 60 metros ele já sobe. Já sobe de vista? O céu azul que nem tava hoje, que eu voei, inclusive, pô, o pessoal tava, mas cadê ele? Tá ali, ó. Ali e é você não onde? escuta? E não escuta. Não escuta, isso é E no engraçado. avião menos ainda, né? Obviamente. Às vezes vai sentir o baque na turbina. Mas tem uma coisa no vidro, que foi isso? Um pombo, não? Um drone caindo. Um Mini. Bem isso. Mas essa questão de trazer essa regulamentação é muito bacana, mas a gente também se preocupa, obviamente, com a nossa pilotagem, porque a gente sabe que tem, além da gente que está voando, sabendo o que está fazendo, também tem outros pilotos que estão no ar e cada vez mais é saber estar capacitado pilotando, porque assim, cada vez mais a gente vê que começa a ter algum evento, normalmente na cidade, não sei se você já se deparar, mas começa a ter um evento e começa a virar um enxame de drone e ninguém, quem tá lá, normalmente tem dois que não faz ideia do que tá fazendo e tá voando para qualquer lado, isso o caso é um perigo. Foi muito engraçado, porque eu tenho vista de casa do estádio, eu consegui contar 8 drones voando simultaneamente em cima do Couto Pereira. Era o que eu também consegui contar, eu tava ali mais ou menos uns 700 metros do estádio. Você estava voando lá também? Não, mas... E o mais engraçado é que eu conheço muitos droneiros. A gente ficava conhecendo, né? Eu achei 5 dos 8 drones depois nas redes sociais lá. Quase que na sequência eu já achei as postagens. Esse aqui é aquele lá, ó. Daí eu conseguia comparar os ângulos, o movimento do drone. Aquele lá eu vi que ele tem que sendo feito. Mas engraçado que tinha, né? Ficava todo estático, assim. O pessoal só focando no palco. Vários. Aí aparecia um louco, ligava a luz do Magic 2 e ó no meio, só via a galera tirando. 100% não estava autorizado. Mas isso é óbvio, né? Com certeza. Isso é óbvio. Até na verdade essa questão de autorização é muito complicado, na verdade, né? Muito. Até acho que assim, eu entrei no curso em 2017, primeiro para aprimorar os conhecimentos gerais do mercado e tudo mais, para aprimorar a pilotagem, apesar que acho que o que mais aprimora a pilotagem é a prática, não tem escapatória e, né, os anos treinando que me deixaram, vamos dizer assim, melhor nesse quesito. Mas a minha maior preocupação quando eu entrei no curso foi a parte de legislação. Porque eu sabia que estava sendo desenvolvida, era nova ainda na época, tanto que o pessoal que desenvolvia, tinha professores aqui no Centro Europeu que eram pessoas que estavam lá envolvidas no desenvolvimento das regras. E a gente não pode alegar ignorância das regras dentro do mercado que nós operamos. Essa que é a verdade. E de fato não pode delegar. Isso aí, se você for pegar o teu drone e estiver fazendo alguma coisa errada, mas eu não sabia. Eu sinto muito, meu amigo, era a tua obrigação saber. Sim. Né? Essa questão da autorização de voo é muito complicada, até eu acho um pouco burocrática, não sei se a gente pode entrar muito em detalhes, mas é complicado. Mas mesmo assim, a gente aprende todos os parâmetros de voo, altura, distância, como se comportar perante outras aeronaves em volta e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante. Horários de voo, enfim, né, tem vários detalhes que eu acho que são muito importantes e que passam muito despercebidos por muita gente que nem busca, que nem falei, alega ignorância, mas é porque nem busca essa informação, né? E eu acho que isso, inclusive, até na nossa cidade é muito incentivado, de certa maneira, inocentemente, por exemplo, pelo Instagram da nossa própria prefeitura, que o tempo todo está divulgando lá takes maravilhosos, todos irregulares. Do Jardim Botânico. Como é, por exemplo, exatamente. É proibido voar no Jardim Botânico. Toda semana tem um take diferente do Jardim Botânico no Instagram da prefeitura. Então, assim,
Como que você tem que foi feito? Será que teve autorização? Será que o cara conseguiu lá a permissão específica para aquela área ali? Porque apesar de não ser uma no-fly zone, que não é, de fato não é uma no-fly zone, mas tem a restrição do local. Eu até entendo o porquê da restrição, mais por questão de turistas, movimento de bastante pessoas e tudo mais. Existe uma lei que proíbe lá em cima de pessoas, né? De botânicos também. De botânicos. Ah, é? Sim. Sabia não? Lembra do engenheiro Edmar? Ele sempre mandava as regras lá, vou no botânico. Proibido. Lei número tal. Tem. De áreas botânicas, assim, no sentido de, por causa de preservação, para não atrapalhar, não assustar. No nosso caso é estufa, né? O cara me dá de frente com uma estufa. Pega um Mini 2 que não tem sensor, o cara não tem noção de altura. Às vezes o cara tá num ponto mais alto e abaixa o drone, ou tá num ponto mais baixo e acha que ele tá na altura do drone. A estufa deve ter uns de 35 a 40 metros. Não tem isso. De altura. Então se o cara me dá um voo baixo. Que tá duplamente errado, porque vai estar próximo das pessoas, próximo da estrutura. Ali ele atingir a estufa, vai atingir alguém lá embaixo. A vidraça. Olha o transtorno, né? Exatamente. E o engraçado que você falou do não tem sensor é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla aqui. Aqui a gente tá com vários equipamentos hoje e até um deles que eu trouxe aqui, o Mini 3. Dá pra ver, é visual a questão do tamanho do sensor dele comparado com o sensor do Mini 1. Mini 1 não tem. Dá uma levantadinha pra gente ver melhor. Aí, ó. Do Mini. Sequer tem sensor, o Mini 1. Não tem sensor. Esse aqui não tem. Aqui nós temos E dois, né? do Mavic 2 Pro. Esse aqui é só de altura, né? Você vê realmente Sensor traseiro, né, também. a questão da diferença de sensor, mas é engraçado que eu sempre bato na seguinte tecla. E eu sempre, para todo mundo que eu explico, sensor é que nem airbag. Eu não quero que funcione. Eu não quero esperar que ele apite, que ele funcione para poder acreditar. Eu considero como se o drone não tivesse sensor. Obviamente, por ter tido já a experiência de, no começo, ter batido. Mas Quem nunca? Acho que esse tópico vai vir à tona aqui nesse. Vai. Já ele vai chegar aqui, porque se você parar para pensar, na verdade, o sensor, o drone vai estar voando próximo de 36, 40 km por hora sem estar no modo esporte. Tá? Isso daria 10 metros por segundo. Nenhum desses sensores funciona a mais de 2 metros de distância, 3 metros. Pode ver, quando você liga qualquer drone, você acabou de comprar, vai ligar dentro de um ambiente fechado, você põe um objeto a 4 metros, ele vai marcar no máximo 4 metros. 4 metros é metade da distância dele voando normal. Segundo. Ou seja, meio segundo ele teria para parar, falar tem alguma coisa, ele identificar. Então, assim. E outra, né? Ele não vai parar. Não. Ele vai fazer. Não tem um freio, né? Tem opção de desvio, né? Mas daí sim, ele desviou, mas tem mais prédio pra cima. Ele vai subir um andar pra cima e vai bater no andar de cima, né? Ele vai bater do lado. Se ele identificou o obstáculo, ele vai ter o atraso, né? Vai. Ele vai chutar o carro. E meio segundo de atraso. A 36 km por hora. Eu vou te confessar, na verdade, Caio, que eu sou da... Agora muito antigo aqui, né? Eu sou daquele tempo, é muito bom, né? Mas de fato, a gente aqui, estamos falando de pessoas que começaram na época do Phantom 3 a pilotar, que era pouquíssimo confiável. Eu não gosto dos sensores porque da época que eu comprei meu primeiro drone, os sensores não eram confiáveis. Sim. Né? O próprio Mavic Pro, o sensor dele não é bom e é só frontal. E embaixo também, para ajudar na aterrissagem. De baixo, na verdade, sempre funciona para aterrissagem, mas e funciona bem. Aliás, já tive problema com os sensores embaixo para aterrissagem também, de vir e simplesmente ele não diminuía para lá E bater com tudo. E bater com tudo, não foi uma vez só, inclusive. A primeira vez eu achei que até que ia cair a câmera fora. Mas, pessoalmente, eu prefiro usar os sensores desligados. Sim. Lógico, o risco de você não ter esse desvio do objeto... Esse risco existe, tendo ou não o sensor, né? Eu acho que a pilotagem tem que ser mais cuidadosa, inclusive com o sensor desligado, porque você fica sem essa muleta, esse sentido assim, não, tá tranquilo, qualquer coisa o sensor vai desviar. Eu prefiro até não ter esse recurso e pilotar com mais cuidado, e até porque temos históricos de vários modelos de drone que o sensor simplesmente não funcionou adequadamente. Sim. E isso até hoje acontece, tem um vídeo famosíssimo, aconteceu essas semanas aí atrás, um vídeo estava circulando nos grupos de WhatsApp, a gente está em milhares de grupos de WhatsApp de drone, impressionante, em que o cara com drone topzão, de agricultura, pulverizador, olha, ele vai desviar da árvore em alguns segundos e ele simplesmente não desvia. E vai dar no meio ali... Não, ele desvia de um e enrosca na outra. É um drone de 100 mil reais caindo no chão porque o cara deixou eu te mostrar como funcionou. Né? Tivemos casos, até no próprio Centro Europeu lá, que um colega foi usar, era com Phantom também, ele foi filmar a sede dentro do Shopping Cristal, um shopping como o nome bem diz,
Então, um lugar fechado, já não estava no GPS, estava só no TIT, modo, né, no rover ali, mas com os sensores ativados. E quando ele entrou na sede do Centro Europeu, tem um lustre enorme de cristais. E aquele lustre lá, o sensor emitiu aquele sinalzinho lá e voltou, mas voltou daquele jeito. E o drone foi reto, enroscou no lustre. Imagine como passou a situação do rapaz que estava pilotando o drone, desespero. De um lustre daquele tamanho quase cair com o drone no meio, ainda teve prejuízo, porque a gente sabe, drones quando batem, eles não saem ilesos, não tem escapatória, né? No mínimo é 2 hélices. No mínimo é 2 hélices. Então, esse aí, a história do sensor, eu pessoalmente prefiro sem, mas isso é uma questão até de confiança já, de prática, de um cuidado extra na pilotagem e tudo mais. Recomendo aqui para quem está começando, deixa ligado, tá? Deixa ligado. Pega a prática bem antes, pega a confiança, mas eventualmente você também vai sentir que dá para desligar também e ir confiando na sua pilotagem, né? Sim, tem situações. Eu voei dentro de galpão, que é uma empresa de refrigeração nossa aqui da cidade industrial aqui. E agora? Desligo o return to home, não desligo, desligo os sensores, não desligo. Perdeu o sinal, né? Se tiver o return to home ativado, ele vai subir. Vai. E subir, ele não vai ultrapassar o teto, né? Então, voamos sem return to home, sem sensores. Isso, então tem sensor em cima ainda, sensor, né? Porque a maioria dos drones não tem sensor para cima, né? Detalhe importante. Mas return to home, se ele tiver, ainda mais se ele tiver no nível de segurança da bateria, né? Ele desliga os sensores. Tem drones que não desligam o return to home, né? Não é todo que pode desligar, né? O Mavic 2 desliga. O 2 desliga. Chegou a 20%, ele vem que uma bala, desliga tudo e... Os mais novos, ultimamente, eles não estão... Eles ficam apitando a tela quando chega no nível crítico, ele vem, independente de você, para cuidar da bateria. Só que daí é aquela, né? Não, uma faca dois gumes também. Não é nem questão de bateria, né? É questão de segurança também, né? Porque um drone desse, fazer 1,5 kg, despencar de uma altura de 100 metros... Sim. Dá tem que levar um paralelepípedo na cabeça. Dá um rachadinho. Dá um traumatismo ali. Mas eu lembrei de um caso que, por incrível que pareça, mesmo quem está começando, o sensor é mega importante estar desligado. Se você for fazer algum voo sobre água. Sobre a água, que é a mesma situação do cristal lá, superfície com reflexo, porém com uma superfície instável, né? Ela não é plana. Sim. Ela tem movimento e justamente o sensor vai emitir o infravermelho normalmente, né? Vai emitir lá o infravermelho e quando ele receber, ele não, vai vir da onde? De que altura? Ele se perde. E eu já soube de caso justamente dele chegar pertinho e de repente baixar. Aconteceu comigo. Você já pousou na água? Não, eu peguei ele pousando. Deu tempo de reverter a situação. Ah, pegou, segurou? Não, eu tava a 50 metros do drone. Você puxou, né? Tava tendo uma atividade de transposição, né? Atividade militar de transposição de percurso de água. Falei, vou filmar um soldado atravessando a água ali. O drone achou que era milico também, queria entrar no charco. Deixei o drone mais ou menos a uns 2 metros da água, com o ribo, né, virado. Falei, a hora que ele entrar, eu puxo o drone. E eu olhei pro lado, fiquei prestando atenção. Quando eu voltei, o drone pousando dentro da água. Só deu tempo de eu revertir e jogar ele pra cima. Já aconteceu isso na praia, filmando surf, de repente ele começou a baixar. Eu tô olhando pra onda, não percebi, quando eu olho pra ele, eu tava olhando na tela, quando eu olho pra ele tá a 20 centímetros de água, você joga pra cima. É igual o pessoal do rasante, né? Experiência própria, né? Experiência própria. Não voar muito próximo do solo. O que ele vai entender? Ele vai pousar, ele vai pra frente, ele vai achar que foi o que aconteceu com o hotel. De bico no salto. Aquele estrago todo foi só no rasante ali? Só um rasantezinho. Nossa. Quer fazer rasante? Faça 2 metros de altura. Mas sabe que na verdade assim, eu até ensino muito para os alunos na parte de fotografia e filmagem, que nem todo voo de drone, nem todo take de drone precisa ser lá alto, longe. Porque esses é legal, porque você tem um ângulo, um campo de visão que você não tem normalmente, a pessoa não vai estar assistindo. Mas eu uso muito takes baixos, próximos ao chão, meio metro, 1 metro de altura. E inclusive alguns olhando para cima, com a câmera levemente olhando para cima, por vários motivos. Primeiro que o drone ele substitui, eu falo isso na aula, comento na aula, vários outros equipamentos de filmagem, como por exemplo os sliders, né, ou o Steadicam, alguma coisa assim. Então você consegue fazer uma trajetória próxima ao chão, como se fosse um estabilizador, como se fosse um slider, um trilho. Não tendo obstáculo, né? Não tendo obstáculo, até tendo um espaço na rua, uma coisa assim, você consegue inclusive alinhar com a rua, fica muito legal.
E se você olha um pouco para cima com a câmera, dependendo do objeto que você está olhando, uma casa, um prédio, você dá um ar épico, daquela coisa assim, nossa, olha, como se tivesse um anãozinho olhando aquela coisona assim, então ele dá uma sensação de imponência muito interessante. Então muitos dos takes que eu uso para fazer a filmagem imobiliária são takes mais próximos do objeto e próximos ao chão, né? E que também ficam ângulos lindos, né? Não necessariamente só lá longe, né? Sim, só porque também... o drone tem que voar alto. Não, exato, ele serve como até na mão, se eu quiser voar segurando na mão não. Existem estabilizadores, né? Filmar na mão, exato, tem suporte. Eu tenho suporte, que eu coloco o drone, coloco o controle com a tela e venho filmando. Né? Usa como se fosse um estabilizador normal. Uma câmera num gimbal, né? E funciona muito bem, eu recomendo isso aí também direto. Eu uso para fazer a parte de, como eu faço bastante acompanhamento de obras, né? Então, geralmente é revestimento, para mostrar o antes e depois. Eu faço aquele take do antes ali, fazendo um orbital, né? A obra no cru. Depois eu já troco para, eles falou, câmera um pouquinho elevada, vem acompanhando a obra. Próximos ali. Não precisa mais que isso, não precisa estar a 300 metros de altura. Até aí perde detalhe, inclusive. Os 300 metros de altura é legal para contextualizar. Onde eu tô? Do que eu tô falando? É esse bairro. Não, 300 metros de altura é modo de dizer, lógico, 300 metros de distância, vamos colocar aqui, né? Daí você contextualiza, não, eu tô nesse bairro, nessa região arborizada, alguma coisa nesse sentido. Então, não tem muito segredo, mas realmente voar alto. Sim, faz aquele e a voo própria lateral. lente grande angular que os nossos drones têm, elas já causam um efeito de afastamento dos planos. O que quer dizer isso? Já vai dar uma sensação de que o objeto está mais longe, né? De que você está mais alto e mais longe. Então, pô, queria mostrar um exemplo lá na aula, 80 metros de altura, parece que eu estou super longe do objeto já. Mas não, está logo ali. Né? Então você realmente não precisa muito mais que isso, mesmo. Isso aqui foi uma casa gigante, né? Foi uma obra gigantesca. Não achei... Para não mentir, tem um lugar que eu faço isso, que eu preciso fazer isso, principalmente se você está filmando na horizontal Camboriú. Camboriú não tem escapatória, porque você enquadrar um prédio daqueles compridão lá, 200 e tantos metros de altura, quase 50, 60 andares tem lá, vai ter agora um de 100 andares lá. Pra você enquadrar ele num take horizontal, você precisa estar bem longe, ou você vai ter que fazer uma varredura com a sua câmera. Na vertical, que infelizmente poucos drones fazem essa função, até beleza, mas mesmo assim, dependendo qual é o material, você não tem essa opção, vai ter que ser na horizontal. Aí em Camboriú já aconteceu de eu precisar filmar um prédio e eu estar quase 800 metros para dentro da praia, dentro da água, né? No mar, era um beira-mar, para conseguir enquadrar ele inteiro e mostrando um pouco da praia, um pouco da areia e o prédio e um pouco do céu. Cheguei perto de 200, 300 metros, já não pego o prédio inteiro, né? Então o último ali que eu fiz agora, pra você ter uma ideia, era o terreno da casa que estava sendo construída era 2 quadras. Então eu tinha que puxar mais ou menos 150, 170 metros. Para poder enquadrar ele inteiro. Eu não posso citar o nome do dono, né? Mas ali no Água Verde. Água Verde. Você não imagina que tem tem um lote desse quadro. Cara, muito bacana. Não, muito bacana essa experiência que a gente está trazendo aqui no podcast, porque é a vivência. Sim, é a vivência do dia a dia, é a experiência que... E deixa eu te perguntar, 800 metros você tava com... Você não estava com o Mini, né? Nesse caso não, eu tava com o Pro. Ah, tá. Eu não tinha o Mini ainda na época, mas poderia ser. Não, poderia ser. Já fui pra Camboriú de novo com o Mini, tranquilamente. Dentro do mar? Dentro do mar, tranquilamente. Maravilhoso. Eu pergunto... Se não tiver um vento muito forte, isso que eu pergunto por questão do vento, né? Porque Orla muitas vezes acaba tendo um vento maior. Sim. E a gente sabe, mesmo a linha Mini sendo muito boa, ela... O Mini 1, se tem um problema da linha Mini 1, que é o Mavic Mini, no caso do meu, que é o mesmo modelo do atual Mini SE, né? Sim. Naquela época era só o Mavic Mini, não tinha ainda os outros todos. A maior crítica, e que foi a primeira coisa que eles corrigiram pro 2, foi a resistência ao vento. Na verdade, ele me grita o tempo todo ali no controle: o vento tá forte, não vou conseguir voltar para casa, o vento tá forte, não vou voltar para casa, o vento tá forte, volta. Mas ele sempre volta. Tanto que ele tá aqui até hoje. Esse, inclusive, ileso, uma vez que o Pro já teve seus percalços, mas esse que tá ileso, e ele consegue. Ele só tem um problema que você tem que calcular, e esse já é o cálculo que eu faço. Sempre que o vento tá muito forte, eu começo indo contra o vento. Sim. Né? Então eu começo os primeiros takes e mando ele para contra o vento, faço os takes contra o vento, porque na pior das hipóteses, o vento vai trazer ele de volta. Né? E se ele não conseguir ir contra o vento, não, beleza, então eu nem vou, né? Tá tudo bem, para aqui, já nem faço. Mas em geral ele consegue, então eu começo contra o vento, quando tá muito vento isso, né? Porque em geral ele até dá uma reclamadinha aqui, uma reclamadinha ali, mas ele consegue, né? Ele aguenta bem. Vamos lá, o modo esporte dele voa a 45 km por hora.
Então a gente está falando que ele consegue superar ventos de até 44 km por hora para ter esse 1 km a mais ali de ganho, né? E aí dá medinho. Mas não, assim. é bacana trazer esse pulo do gato, porque eu nunca tinha pensado exatamente nessa ótica, isso é bacana. E o detalhe que você falou, calcular, é deixar claro isso, que o planejamento que você faz com certeza é igual a gente trabalha, é muito bem desenhado para ir e voltar com bateria, porque se não tivesse planejado, ele não voltaria todas as vezes. Sabe uma loucura, Caio? É que assim, a minha área de atuação, no caso do ramo imobiliário, principalmente aqui, desde o começo, que quando eu comprei o drone, eu atuo nessa área, então desde imobiliários, construtoras e tudo mais, não é todo voo que eu planejo os movimentos. Eu tenho um repertório de movimentos já na minha cabeça, e eu vou muito no local lá, vou decidir muito, aqui combina tal, o sol tá em tal posição, e eu vou, né, na hora meio que fazer isso. Então esse planejamento assim, de evento antes até não acontece tanto, né, nesse sentido. Tá. Mas quando eu digo cálculo, você tá prestando atenção o tempo todo o que tá acontecendo. Sim. E outro ponto que eu ia comentar aqui em relação a esse planejamento, em relação às baterias, uma coisa muito engraçada. O drone entrou pra mim na minha vida, trabalhava como fotógrafo anteriormente, fazia fotos dos imóveis, e a gente começou a fazer os vídeos também. A gente sabe, na verdade, que hoje com a internet 5G, a próxima mídia vai ser o vídeo, né? Ainda a foto hoje é mais forte do que o vídeo, por causa do 4G ainda tem suas limitações, mas com o 5G o vídeo vai assumir como a principal mídia, né, da internet, isso é fato. Então isso foi por demanda. E a verdade é que eu ainda precisava mostrar muito mais a parte interna do imóvel, que tem mais coisa para mostrar do que a externa. Então, na verdade, os imóveis para imobiliárias principalmente, são poucos takes externos e muito mais takes internos. Então, em geral, eu preciso de 10 a 15 minutos de voo por imóvel. Então, eu consigo, na verdade, com uma mesma bateria, fazer 2 imóveis. Se eu sair com o meu pack das 3 baterias do meu Mini 1, eu faço 2 dias de imóvel, tranquilo, 4, 5 imóveis por dia. E só a bateria. E é muito engraçado, inclusive, que por mais que lá de 1 minuto de vídeo, 40 segundos seja de parte interna, quando os corretores vão ligar para mim para agendar, Pedro, eu queria marcar um drone. Eles não pedem para marcar um vídeo, eles pedem para marcar um drone. Porque eu uso 3, 4 takes, mas aqueles 3, 4 takes são o que causam o maior impacto visual ali, que chama atenção mesmo, né? E aí entra de novo aquela história que eu comentei lá do primeiro take, contextualizando, então é o primeiro take mais longe. Eu tô falando aqui dessa região aqui da cidade. Aí um take mais próximo, refinando, diz, mas é sobre esse prédio, sobre essa casa que eu tô falando. Então um segundo take mais próximo, um terceiro take mostrando algum detalhe da fachada, alguma coisa assim, um quintal, uma piscina, alguma coisa que chama mais atenção, o resto vai pra dentro. E aí talvez no encerramento do vídeo, a gente costuma falar que eu encerro o vídeo sempre com um punch image, uma imagem final, um soco final, uma imagem impactante, para o cara lembrar, nossa, olha, lembra daquele vídeo, que ficar na memória dele. E nem sempre a imagem mais impactante vai ser do drone, às vezes uma piscina, uma suíte especial, algo assim. Mas quando o imóvel não tem nada especial, eu termino novamente com um drone mostrando uma imagem bonita, ou indo para algum lugar, indo em direção à vista, encerrando. Mas em geral, menos da metade do vídeo é o drone. Então, a questão até da bateria, para mim, para o meu trabalho, não é tão problemático. Já até um exemplo que o próprio Anderson também usa bastante, com certeza isso aí já afeta, nos acompanhamentos de obra, sim. Aí eu faço voo programado, uns voos mais longos, em que eu repito o mesmo voo todas as visitas, e aí sim eu preciso às vezes de mais de uma bateria para um mesmo voo, né? Para no meio, troca e continua. Então daí sim já precisa de um planejamento um pouquinho maior, principalmente no primeiro voo, quando eu vou criar este voo programado, né? Depois quem diz, né? Quem tem uma bateria não tem nenhuma. Não tem. Quem tem uma bateria não tem. Quando a gente sai pra campo aí no mínimo 3, né? No mínimo 3. 4 baterias me atende bem, né? Então não preciso mais do que isso. Agora, se for fazer um mapeamento de uma área maior, aí já preciso um pouco mais de baterias, né? A minha parte imobiliária me safou. Em geral, as 3 baterias resolviam. Quando eu acontecia às vezes de viajar a trabalho e ficar o dia inteiro aí, acabava tendo que precisar ao longo do dia carregar as baterias, mas mesmo assim carregando ali as 3 davam conta. Já passei perrenguinho ali de leve assim, mas... Hoje eu tenho, né, como a maioria do meu deslocamento é de moto, então eu tenho um carregador, né, um acendedor de cigarro ali, um veículo tá ali, ligo a moto e deixo carregando. Pena que a DJI parou de mandar isso junto, porque ela mandava, né? Ainda do Mavic 2 ainda manda. Manda? Se comprar o Combo Fly, sim. Eu tenho lá, tenho 3 carregadores veicular, né? Tá comprando, e bolsa.
Eles O mandam Mavic bolsa, Pro, eles mandam tinham um tudo. mini. Sim. Não, e é engraçado isso porque, trazendo para o mapeamento, eu comecei com 4 para tentar fechar o ciclo. Aí sempre ficava manco. Ficava assim, quando terminava a quarta, a primeira já estava carregada, mas a quinta não estava. A quinta estava na metade. E eu cheguei na conta que hoje 6 baterias é o ciclo perfeito. Se você precisar voar sem parar, claro, depende E do do modelo. controle? Do controle a gente coloca vinculado com power bank. Então dá para conectar carregado ele e daí entre cada uma das saídas tem os modelos não tem a questão exatamente. A linha R2S você já consegue usar, por exemplo, a visualização para um tablet e um carregamento junto. Se eu Saída C, né? se eu não me engano, do Mavic 2 Pro também tem 2 saídas. Então você tem uma saída lateral que você pode usar pro celular, o pro tablet e embaixo o USB-C Ele para carrega. fazer o carregamento. Então, o Mavic Pro ele não carrega na segunda porta. Temos aí o problema, porque ele tem a lateral, que é por onde carrega também, e tem o USB embaixo, que você pode anexar, você pode conectar um tablet ou celular e tudo mais, mas na verdade aí se conseguir, você precisa desses, né, essa adaptação, digamos assim. Essa adaptação. Não é o normal, digamos assim, mas acho que não é o... até porque na verdade a minha limitação era o controle. E na verdade até o meu Mavic Pro tá desde 2016 comigo, né? Então já não é um drone novo. Sim. E um dos problemas que eu tive, e que deu inclusive uma vez um flyaway por causa disso, foi a bateria do controle, que começou a ficar, não diria viciada, mas ela perdia potência, ela descarregava, chegava perto dos 40%, não, ela drenava de sair do 40 para 5. E nisso ela perdia o sinal, e numa dessas vezes ele perdeu o sinal enquanto estava indo para frente. E ele simplesmente continuou indo para frente. E na frente havia uma araucária. Não dá nem pra dizer, né? A dor no coração. Tinha acabado de sair do concerto. Tinha acabado de pegar ele do concerto. E ele foi no meio da araucária. Ele até não estragou muito dessa vez. Ele conseguiu sair sozinho por cima da araucária. Saiu meio assim, meio balançando, capenga. Né, com o Mavic 2. Desliguei o controle. O drone pousa. Ele vai pousar onde ele estiver. Mas mesmo se eu colocar lá pra rover e eu pra return to home? Não, ele não volta. Ele vai baixar. Como que você vai fazer o return to home com ele desligado? Não, mas é que você pode programar lá. Se perde o sinal, ele pode ficar hovering, return to home ou a pousa automática. Então acho que é configuração isso aí. Eu acho que é a configuração, porque depois vamos pegar eu já precisei, antes de chegar... Vamos testar salvos na aula prática. Antes de chegar nesse ponto que eu falei dessa maracutaia de juntar as coisas, muitas vezes daí o que a gente fazia no começo? Mandava o drone, bem programado, bem planejado, você sabe que ele vai voltar. Desligava o controle e sabia que era mais ou menos 20 minutos ali. 20 minutos ligava de volta e mandava retornar. Daí trocava a bateria, ligava, até que daí a gente começou a usar com power bank. Obviamente, eu não recomendo de usar. Mas você desligava o controle durante o voo automatizado para deixar ele fazendo ali? Que na verdade, não deveria, não tá muito correto isso aí. Até porque, como eles falaram, uma emergência qualquer, você não tem nem controle, literalmente falando. Literalmente, não. Mas foi 2 casos que aconteceram isso, que foi algo bem emergencial, que a gente tava no meio do nada. Não tinha como carregar e precisava fazer. Na verdade, até vou deixar essa história para contar esse caos num próximo episódio aí futuro, que eu também quero saber dessa da araucária com mais detalhes. Mas você ia comentar, Emerson, desculpe. Não, da parte dele, que ele pousou, né? Desligou o controle e simplesmente ele pousou. Foi fazer um teste. Mas sabe que é uma coisa engraçada? Você falou isso de perder sinal. Uma vez, a primeira história não chegou a ser a ADA, mas quase, e foi culpa minha totalmente. Normalmente essa que é a verdade, normalmente é culpa nossa. Mas eu, no começo, ainda antes de fazer o curso, ainda pouco conhecendo a legislação e tal, eu fiz um voo programado para um cliente me contratou para fazer uma obra lá, não era nem acompanhamento, era uma entrega da obra mesmo, era um filme sobre, do lançamento do prédio, na região do Campo Comprido, e eu queria mostrar o terminal, queria mostrar a Rua do Expresso ali, a famosa Rua do Outono, só que a Rua do Outono era 1,5 km da obra. E eu fiz um voo programado, naquela época eu nem sabia esses limites de distância, uma coisa bom a gente saber inclusive. E não, ele vai 14 km, tá tranquilo, né? Fiz um voo e tal, e ele passava
Eu não fiz pelo Google Maps, pelo Google Earth, então eu programei as alturas, mas eu não considerei a alteração dos relevos ali, do terreno. E eu programei para 80 metros o voo, na parte mais alta dele, 80, 90 metros. Só que eu decolei de uma altura, e isso é muito importante, você pode programar, mas dependendo da altura que você decola, isso altera completamente. Porque você tem que decolar do zero, digamos assim, da onde você está decolando, para que isso considere aquilo como zero. Eu decolei do topo do prédio. Então já alterou tudo. O prédio era baixinho, mas alterou tudo. E eu ali acompanhando, durante fazendo sozinho, ele passou pelo terminal e tal, já 15 minutos quase de voo. De repente, quando eu olho na minha telinha, passa o prédio, aparece o prédio e o meu drone está mais baixo do que o prédio. E eram 4 torres, eu estava passando, teoricamente, no meio, seria em cima delas. Mas se eu vi um prédio na frente e não estava vendo os outros atrás, eu falei, pronto. E nisso a tela preteou. Eu vi a parede aparecendo, entrando na minha tela, a tela preteou. Eu falei, pronto, vou lá buscar a carcaça. Não, vou lá buscar a carcaça. Desiludido, baixei a cabeça, quase comecei a chorar na hora. O drone novinho, tinha 3 meses comigo o drone. E o sinal não voltava, desliguei o controle, não voltava. Baixei a cabeça, fui lá pro carro, fui pro tal do prédio lá, eu conhecia. Bati lá no zelador, então, meu drone caiu aí, me ajuda, posso entrar, procurar? E procuramos, e nada do drone, procuramos no telhado da piscina, no telhado, e nada. Deu, deve ter sido por aqui, porque eu vi a imagem e tal, e nada do drone. Quando eu já desiludido, volto lá pra obra, meu irmão tava lá fotografando também, já cheguei pensando que eu vou, cara, prejuízo, e agora, né? Quando eu chego lá, meu irmão tá com o drone na mão. Ele terminou a operação, ficou no hovering, esperando o controle reconectar, não reconectou, ele voltou sozinho pro return to home, tentou, olha a loucura, ele tentou pousar onde eu decolei, mas era uma varandinha pequena, ele não conseguiu, ele achou um segundo local de pouso, achou um gramado e pousou sozinho no gramado. Ele só não pousou com perfeição e sem zero problemas, porque ali no gramado tinha uma cerquinha de arame, essas cercas novas, né, tipo alambradinho, de 40 centímetros, uma divisóriazinha de quintal, assim, não era nem uma cerca. E ao pousar, olhando para baixo na grama, ele não viu essa cerca e ali ele acertou e bateu e caiu do ladinho assim, mas caiu de 40 centímetros. Só desmaiou, né? Mas ele voltou sozinho. Quando eu cheguei lá e meu irmão com o drone na mão, mas eu fiquei não sei quantos quilos mais leve, né? Aquilo ali. Aquela, eu tenho o vídeo até hoje, eu guardei esse arquivo, o vídeo, ele passando no meio das torres, eu no meu celular não vi, mas depois eu peguei o arquivo lá, tá linda a imagem, ele passando 5 metros para trás de um prédio, 5 metros para frente do outro, no meio, era 10 metros de margem, ele passou no meio, certinho. Foi a última vez que eu fiz um voo programado assim longe e sem ter ido no local primeiro para estudar, né? O Google Earth, não, vai em loco, conheça, pode programar pelo Google Earth, mas vai lá conhecer, vai lá entender, né? Vai lá medir as alturas, porque senão vai dar problema. E o sensor não identificou, que a gente falou. Ele estava de lado. E uma vez que parou, não tem sensor lateral nem em cima, é só na frente e embaixo. Lateral não. Você não tem lateral ali? O que é aquilo ali? Provavelmente faz conjunto com o traseiro. Eu fui fazer um voo lateral gravando um take. Que loucura! De um curta-metragem que a gente fez, um Puma amarelo. Não dá, meu cara, não dá. Falei, não dá. Beleza, vamos lá. Perfeito, a imagem ficou perfeita. De repente só enroscou do galho. Foi 2 hélices. Então, a primeira. O assunto ia vir à tona, pronto, tá aqui o assunto. A primeira queda minha de drone mesmo, né? O que você falou, se você tem uma bateria, se você não tem bateria, se você só tem um drone, você não tem drone. E a Tata tava super confiante ali, ainda na expectativa, era novo ainda, então não, na verdade já tava ali com quase 2 anos de uso. E eu fui fazer um vídeo de um prédio e eu visualmente calculei errado a distância lá. Era um point, um ponto de interesse, estava girando em volta do prédio. Deu, não, vai passar. Não passou. Não, eu assisti, porque eu tava fazendo manualmente, não tava no modo. Peguei a hélice de trás, pegou na cantinho do prédio, mas daí quando ele pegou, ele se acertou e foi deslizando pela parede do prédio. 5 andares, câmera para um lado, braço pro outro. O mesmo Maverick que eu tenho até hoje. Ali foi a Conseguiu arrumar. Consegui, mas... Essa história de quem tem um, não tem nenhum, né? Eu tenho 3, só tô voando com um. Para a atenção. Eu comprei o Mini porque justamente na época da Araucária ali, ele tinha acabado de voltar no conselho, como eu comentei.
foi no conselho por causa de uma infelicidade, um problema, na verdade, né? Dessa vez não foi culpa minha, dessa vez foi o motor realmente que começou a dar uma falhadinha. E eu fiquei sem drone, ficou na manutenção 2 semanas e meia até chegar a peça. E eu precisava trabalhar, precisava, né? Vamos lá, continuar. Aí apareceu a oportunidade do menino para que vem que você vai ser meu segundo. E vou confessar, inclusive, não tinha expectativas de que ele fosse suprir profissionalmente minha demanda. E até ele consegue. Ô bichinho. Consegue atender tranquilamente. Alguns serviços, né? Tanto que eu arrumei, fui usar lá na história da Araucária, eu fui usar o Pro de novo, né? Mas principalmente para serviços que demandam entrega de produtos para a web, resolve. Para a web, Full HD já é uma qualidade razoável, né? 4K ainda, que eu nem comentei, ainda é pouco utilizado. Sim. Ele já filma Full HD, até 2.7K na verdade ele faz, né? Então já é mais do que Full HD, mais do que o suficiente. Fotografa 12 megapixels. Então, para finalidade de internet, sobra já é bem interessante. Poxa, que bacana. E essa parte que você comentou, então, o que ele entrega, a diferença de um para outro, já vou até deixar o gancho para o próximo episódio nosso, então já vou convidar vocês novamente aí para o nosso próximo episódio, a gente fazer uma gravação para comentar exatamente sobre isso, a diferença dos drones, o que eles entregam e contar mais alguns casos, porque eu já vi que a quantidade de casos que tem bastante. Antes da gente finalizar, querem pegar os drones, mostrar um por um? Eu boto na câmera aqui com a mão e daí a gente faz um... Claro, com certeza. Um por um, Vamos lá. Um por um aí. Esse é o famoso Mavic Mini, é o modelo de entrada DJI, hoje chama-se Mini SE na verdade, né? É um drone que se enquadra na categoria 3 e na verdade ele é até facilitado por causa do registro em relação ao peso dele, que é 249 gramas, ou seja, abaixo de 150 gramas. Então é facilitada o registro e as liberações de voo e tudo mais, inclusive para uso de hobby também, né? É um drone muito versátil, mas que já entrega sim qualidade profissional se você souber explorar bem o equipamento. Beleza. Aqui nós temos o Mavic Pro 2, né? É um drone também de entrada da DJI, peso superior a 250 gramas. Né? Bem superior. Então um drone bem pesadinho. Para gravações, né? Full HD, como o Pedro falou, 4K, 2K, é um excelente drone. Esse já é para mais um serviço mais profissional, né? Profissional. Essa câmera é muito boa. A câmera boa, ela tem uma qualidade excelente. 1 polegada de sensor. Isso. E é um drone também portátil, né? Onde tem os seus braços articulados, onde facilita o transporte, né? E a guarda do drone. Então, excelente drone para quem quiser começar. Todos da família Mavic, na verdade, tem muito essa natureza de ser articulado e você conseguir fazer essa mudança, né? De ser extremamente portátil. Aqui é o Mini 3, que seria um primo do Mavic Mini 1, é o Mavic Mini 3. O bacana grande é que o lançamento dele, naturalmente, é o primo do Mini 1, então ele melhorou a questão de bateria, um pouco da câmera. Nossa, melhorou muito, né? Muito, a câmera é muito voo. Muito. O voo dele hoje está aproximadamente quase 45 minutos, você consegue uma autonomia muito bacana. Mas você consegue fazer Reels. E ele já tem, dependendo do pacote, já tem nativamente a questão de já vir com a tela embutida. Então assim, você não precisa se preocupar de colocar um celular, colocar... Obviamente, alguns outros equipamentos faz mais sentido você estar trabalhando com tablet, celular, para você colocar um aplicativo terceiro. Mas o Mini, como naturalmente ele... Será uma pergunta, é possível instalar algum aplicativo terceiro? Alguns APKs são, mas assim, é bem travado. Ele tem 4G? O 4G você pode botar um chip, então ele tem a questão de você colocar a opção entre um micro SD ou um chip de celular. Ah, legal. Você pode fazer isso. Ou você pode conectar no Wi-Fi do celular, então você pode rotear do celular. Ah, legal, ele tem a opção Wi-Fi. Legal, isso é mais fácil ainda, na verdade. Fica. O bacana também é a questão da própria saída, que ele tem a saída, não é tão novo como a saída do Air 2, Air 2S, que já tem o do Air 2S, ele já tem a saída do micro HDMI. Então você já consegue fazer uma transmissão. Mas essa USB-C, você já consegue também fazer
algumas coisas, mas não numa transmissão de alta qualidade. Mas ela consegue também via Wi-Fi, se for o caso, né? Dá. Transmissão direto. Dá. Até na verdade, essa era outra pergunta por causa do 4G, porque, por exemplo, os outros drones que você faz a transmissão ao vivo, você tem que usar alguma rede, por exemplo, Facebook, alguma coisa do Sim. YouTube, mas ele precisa estar conectado no celular, alguma coisa assim, né? O 4G, para poder, de fato, já transmitir direto do controle do celular para a internet, né? Não passa por nenhuma, por exemplo, um aparelho de transmissão, uma rede... Streaming, né? Streaming, né? Exato. A questão do DJI Go 4, eu já não consigo mais. Ele já foi... Já tiraram. Já tiraram. Voltou. Não, eu tentei fazer, não consegui. Quando? Tentei essa semana. Essa semana? Não consegui. O meu voltou. O que Julho voltou de foi o Elite. 2023, O Elite eu não? consegui. Só que também É. ficou péssimo a imagem. Porque até fica essa dica aqui, quem estiver ouvindo aí, ó, cuidado com atualizações do Android e iOS e atualizações dos aplicativos da DJI, porque essas atualizações volta e meia vem com problema. Sim. Ou com problemas de incompatibilidade. E eu já tive mais de uma vez problema de chegar em campo e o drone simplesmente não ligar o aplicativo porque atualizou aqui e não é mais compatível. E aí... Tem alguma mudança. Putz, é um problemão. As últimas 2 vezes que eu tive problema foi, na verdade, a atualização do Android, que tornou o aplicativo DJI incompatível. E aí, como a DJI sempre prioriza o iPhone primeiro, o iOS primeiro, no caso, o meu celular ficou quase 6 meses sem funcionar o DJI Go 4, que é o que eu uso para o Mavic Pro, que é a única opção, na verdade, para você pilotar o Mavic Pro. E eu tive que usar um celular que eu tinha de backup, mais antigo, desatualizado, que ainda estava com o aplicativo funcionando, até a DJI lançar a atualização. E eu tinha que ficar levando esse segundo celular porque o Mavic Pro não funcionava. Aí o Fly, né, DJI Go Fly, até funcionou, rapidamente eles atualizaram lá. Mas mesmo assim eu precisei baixar via site a versão Agora nova, né, e tudo mais. Mas eu só fui descobrir isso depois, quando o drone já não funcionou. Inclusive nesse dia foi uma sacanagem porque eu perdi um trabalho. Eu fui fazer uma foto e era um lugar que não tinha 4G. Era lá em Campo Magro, num condomínio fechado, e não tinha 4G. Então meu celular não conseguiu baixar, mesmo pelo site não consegui baixar o aplicativo. E se entrava bug, eu não consegui filmar nem nem para o cliente que eu fui contratado a fazer. E eu lá na hora vi uma obra, ofereci o serviço, o cara não pode fazer então aí, e eu não consegui fazer. Perdi um cliente ali e não consegui fazer o trabalho para o qual eu fui fazer, inclusive. Isso aí já tem reembolso. Hã? Já tem reembolso. Aham. Não, isso é o pior de tudo, porque eu entrei nos fóruns lá pra ver a solução, pra ver se eles ofereciam alguma solução, e aí teve uma pessoa que perguntou: o que eu faço? A solução da DJI foi a melhor de todas. Você pode também comprar um iPhone versão atual, que você vai estar 100% compatível. Eu falei, tá fácil, só comprar um iPhone 14 ou 13 aqui, que tá resolvido o problema. São R$7.000, problema resolvido. Tá resolvido. Muito fácil, né? Ô, DJI, obrigado, hein? Uma das coisas que me levaram a desistir do Android foi isso. Uma vez eu estraguei a saída USB do controle, achando que era problema no controle. Ele ficava cortando, o DJI Go ficava cortando o sinal. Ele ativava e desativava. E eu no meio do serviço ali no Museu do Olho. Precisando fazer um voo e ele ficava cortando. Achei que o problema era na saída USB, porque ele estava no tablet, né? E bem no fim, era bug do aplicativo. Agora, né, tem a diferença. Se você conecta no Android, ele pede permissão, se você tiver mais de um aplicativo, é toda aquela noção. No iPhone não, ele funciona conectou ele entra direto. No Android tem macetinho, se tiver outro aplicativo, você tem que deixar nenhum deles como padrão. Antes eu tinha que deixar como padrão, e se eu fosse usar o segundo aplicativo, eu tinha que zerar o padrão, que é um saco, né? Vamos lá. Hoje eu deixo sem padrão e ele consegue funcionar, daí você só escolhe qual você vai usar na hora. Vamos explicar essa parte com calma, porque o pessoal com certeza ficou confuso, porque isso é um negócio que é muito importante. E é muito minucioso, e se você fizer uma vez errado, é meio que assim, você até vai descobrir isso. Até descobrir. Eu demorei muito para descobrir, hoje é natural, você tem toda razão, não é algo óbvio, né? Sim, é experiência, né? No caso aqui a gente está falando então, existe um aplicativo nativo da DJI para a pilotagem de cada modelo de drone, e alguns funcionam com um aplicativo, alguns funcionam com outro aplicativo. São principalmente 2, que é o DJI Go 4, que é o das linhas mais antigas, e o Go Fly. É DJI Fly só, nem é Go Fly, é só Fly, né? Que é para as linhas mais novas, né? Porém, existem vários aplicativos de terceiros que outros desenvolvedores criam e que
né, eventualmente são compatíveis também, como o próprio LIT, que é o que eu mencionei aqui, E funciona muito bem, né? que é maravilhoso, que eu uso sempre para fazer principalmente voo programado, né, o waypoint dele, que é o voo com pontos de referência, é muito bom do LIT. E ele tem a vantagem que você compra uma vez e nunca mais precisa pagar, então ele é um aplicativo muito legal, tem o Pix4D para mapeamento e outros vários aplicativos. Porém, a DJI sempre que lança atualizações e lançam modelos novos ou, né, alguma versão nova dos aplicativos, todos os outros ficam incompatíveis, né? Até a DJI liberar o famoso SDK, que é o código-fonte, para que os outros desenvolvedores possam criar suas versões atualizadas. E essas atualizações justamente é o que causa esses problemas todos, né? Quando eles atualizam, até todo mundo se adaptar, demora um tempo, justamente, né? Por exemplo, essa história do DJI Go 4, que já é um aplicativo antigo e que já não é prioridade para a DJI, foram 6 meses praticamente de espera para eles simplesmente atualizarem em relação ao Android. Então não é nem fazer um aplicativo novo, é só fazer ele voltar a ser compatível com o Android, né? Então vamos lá. Aliás, uma demora, na minha opinião, para uma empresa do porte da DJI é inaceitável. Desculpa. Não, isso daí é... Vamos lá, 6 meses quase para lançar uma atualização de um aplicativo de drones que você ainda tem peças no mercado, tem drone compatível, então é complicado. Eu acho que nisso a DJI falha muito. E já prioriza o Android, o iOS, aliás, prioriza o iOS em detrimento do Android. Já é ruim para quem é do Android. Inclusive, no caso que você comentou, eu tive que trocar meu celular, que eu tinha um bom celular na época quando eu comprei meu primeiro drone, porém o aplicativo era pesado e ele travava e parava de funcionar. Eu tive que trocar de celular porque não era compatível. Não que era ruim, ele só não era compatível. É DJI. Toda essa questão de compatibilidade de aplicativo de SDK, então já vamos deixar marcado o próximo episódio aí, na sequência a gente vai conversar sobre isso. Agradeço imensamente a presença de vocês, agradeço Pedro a disponibilidade de estar aqui. Imagina, um prazer. Todo esse bate-papo, Emerson também. Exponha. Agradeço por estarem aqui. Se quiserem deixar algum recado, falar mais alguma coisinha para o pessoal, fica aberto esse momento para vocês estarem também falando, divulgando rede social, falando sobre vocês. Então, se quiserem fazer algum agradecimento, alguma coisa. Pois bem, vamos lá. Primeiro, se quiser me seguir lá, Pedro Pilati, no Instagram. Até eu estou um pouco menos ativo na parte de fotografia e drones agora, mas ainda sai uma coisa ou outra lá de vez em quando. E eu recomendo, na verdade, e foi o que eu fiz de fato. Quando eu comprei meu drone, eu busquei me informar a respeito do assunto e alegar ignorância, por exemplo, na questão de legislação não é aceitável. A regra está aí para todo mundo, independente se você procura, não, a regra está aí. Então eu recomendo, na verdade, não digo nem o curso para se especializar e virar um produtor profissional, mas buscar essa informação, né? O curso obviamente é maravilhoso, inclusive 3 professores aqui do curso, né? Não tem como falar mal aqui, né? Mas o curso é muito bom, mas ele é um curso muito completo, né? Ele abrange muitas áreas, às vezes a pessoa nem precisa de tudo isso, mas pelo menos busque se informar, principalmente em questão de legislação, porque a gente vê de gente fazendo besteira aí com drone, correndo risco e colocando outros em risco, é muito grande. Então eu acho que principalmente essa parte de legislação, pelo menos vai dar uma lidinha lá, vai lá ver, que eu acho que é importantíssimo. Coloca em risco até quem está voando certo, né? Até quem está voando certo, trabalho e serviço do outro. Então, o pessoal quiser me seguir, o meu Instagram é aeroclickdronescwb, tá lá a parte de pilotagem de drone, né? Filmagem, acompanhamento de obra, tem todo o meu trabalho lá. E agradecer o Caio pela oportunidade, né? Agradecer o Pedro também, pela essa troca de conhecimentos aí. E também aconselho, né? O pessoal, antes de comprar um drone, se informe, procure saber o que é, como que faz, né? E assim vai. É um brinquedinho, cara, que pode dar prejuízo. Eu chamo mais hoje, pra mim, foi um drone terapia, né? Drone terapia. É a parte mais divertida do meu trabalho também. É divertido, né? Você trabalha brincando. Muito obrigado vocês dois. Maravilhosas histórias que a gente tem aqui. E você que acompanhou a gente até aqui, então curta, compartilhe a gente nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, e saiba que sempre o pessoal do Centro Europeu está à disposição para tirar qualquer dúvida em relação ao curso, em relação a qualquer coisa que a gente comentou aqui e não ficou tão clara. Pode entrar em contato que o pessoal vai atender prontamente. É isso aí, muito obrigado, pessoal.